Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre os Borgias. A história da primeira grande família do crime. Então ele vai contar a história dos Borgias, que era ali uma das famílias mais importantes da Itália na Renascença. Desses boatos ou não, né, que chegaram até nós, como mesmo numa época como aquela, muito anterior a qualquer tipo de rede social, não é mesmo? Todos sabiam, não havia um esforço para esconder nada. Então, todos sabiam que existia alguma coisa muito esquisita com aquela família. Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre os Borgias, do Mário Puzo. Você está unindo o nome à pessoa? Pois então, Mário Puzo é o mesmo autor do Poderoso Chefão, que não sei se você sabe, mas é o primeiro livro de uma série gigantesca que o Mário Puzo levou a vida inteira para escrever praticamente. Este romance aqui sobre o qual nós vamos conversar hoje, nada tem a ver com o Poderoso Chefão, porém o título deste livro lembra um pouco um dos títulos dos livros dessa série, né? Então, este título aqui em inglês, no original, diga-se de passagem, Mário Puzo, apesar do sobrenome italiano, vem de uma família italiana, nascido nos Estados Unidos. Mas então, ele escreve um romance chamado The Family Corleone. Este livro aqui em inglês se chama apenas The Family. E o que ele tenta fazer aqui, pessoal, é resgatar isso aqui que está no subtítulo do livro, que é o seguinte: a história da primeira grande família do crime. Então ele vai contar a história dos Borgias, que era ali uma das famílias mais importantes da Itália na Renascença, só que assim, ela não era uma família originária da Itália, eles eram espanhóis, inclusive a grafia do nome vai se modificar ao longo do tempo, né? Então o nome deles mesmo era Borja, com J, mas uma vez que esta família vai ficando na Itália, vai se tornando uma das famílias mais ricas, mais poderosas de lá, eles trocam a grafia, trocam o J por GI e fica Borgias. Certo? Pois então, esta família aqui, como eu disse para vocês, era uma das famílias mais importantes, mais ricas, né? Enfim, uma das mais influentes da Itália naquela época, e naquela época a Itália não era unificada. Vocês já viram meu vídeo sobre o Leopardo do Lampedusa? Vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha. Aquele livro fala sobre o período de unificação da Itália, né? Aqui a gente está falando daquelas cidades-estado, enfim, que faziam parte ali daquele território que hoje a gente conhece como Itália. Então você tinha Florença, você tinha Nápoles, você tinha, enfim, diversas cidades ali que eram de certa forma rivais. Além disso, né, além desses conflitos internos o tempo todo praticamente dentro da Itália, que a gente vai acompanhar aqui neste livro, você tinha também conflitos com o exterior. Então uma das características deste livro é mostrar para vocês a quantidade de conflitos europeus que era possível ter aí num período não exatamente curto de tempo, mas ele pega assim, ó, do final do século XV até o início do século XVI. Para você ter uma ideia, este livro aqui vai mencionar ali momentos históricos importantes, inclusive o descobrimento do Brasil. O personagem principal aqui deste livro, né? Então a gente tem um recorte da vida dos Borgias, a gente pega praticamente, sei lá, meio século, né, da história desta família. O foco aqui, o personagem principal é o Rodrigo Borgia, que na verdade vai se tornar papa num dado momento e vai passar a ser chamado de Alexandre VI. O número eu não tô me lembrando muito bem, mas eu acho que é isso. Vamos conferir, né, Tatiana? É isso mesmo. O Papa Alexandre VI ficou conhecido, né, entrou para a história como um dos piores papas que a igreja já teve, né, que a igreja católica já teve. Então veja bem, ele era sanguinário, ele era corrupto, ele era tudo de ruim que você pode imaginar em uma criatura. Ele era uma pessoa extremamente controversa. Acho que esse termo tá bacana aqui. Então, ele tinha aquela coisa do nepotismo, então seus filhos, de certa forma, acabaram trabalhando ali para este papa, digamos assim, eles conseguiam posições ali dentro da igreja. Tornar-se papa naquela época não era simplesmente uma vocação, né, uma escolha divina, né? Enfim, habemos papa. A questão ali era mais política, uma questão de poder mesmo. Então era uma ambição
que essas famílias importantes daquela época tinham. Pra você ter uma ideia, antes deste período Borgia aqui, que nós vamos acompanhar neste livro, você teve na Itália um período com 2 papas, porque era praticamente impossível escolher um entre 2 que eram, na verdade, cabeças dessas grandes famílias. Então, não é que eles tivessem tido uma vida de santidade, tinham, sei lá, feito seminário, tornado, sei lá, padre, foi galgando posições ali, foram galgando posições dentro do clero. Não, eles simplesmente entravam como papas. E aí eles se tornavam os cabeças ali da igreja e naquela época ser o papa era meio que comandar toda a cristandade, veja bem. Então não era uma questão política apenas dentro de seu território. Era uma massagem no ego gigantesca, que você jogava o nome da família ali pra cima. Então, esta família que sofria um certo preconceito por ter bases espanholas dentro da Itália, de repente, né, você tem ali um papa espanhol. Então, aquilo ali também era um símbolo da força dos Borgia, veja bem. Então, você tem todas essas questões sendo desenvolvidas aqui. E o interessante também naquela época é que, aparentemente, o pessoal do clero não levava muito a sério aquela regra de que padres, cardeais, etc, não podiam se casar, não podiam ter filhos. Era sabido aqui nessa época que, por exemplo, o Rodrigo Borgia, né, que vai se tornar papa logo no início do livro, tinha diversas amantes. E ele tinha uma amante específica que era ali a sua favorita, talvez, ou que tinha criado os seus filhos favoritos. E todos os filhos que ele teve com essa amante, num dado momento, né, depois ali daquele período de amamentação, de primeira criação ali da primeira infância, eles eram levados a morar com o Rodrigo Borgia. Então, estes filhos, né, este núcleo de 4 crianças aqui, que são os grandes nomes aí dos Borgias que talvez você conheça, são estes filhos favoritos. Ele teve outros filhos com outras amantes. Então, veja bem, você tem o César Borgia, que é o filho mais velho, que é ali o modelo de Maquiavel para o príncipe. Então, ele escreve aquele livro para César Borgia. Depois você tem a Lucrécia Borgia, que entra para a história aí também como uma mulher sanguinária e tudo mais, e aqui nós vamos ter um retrato dela neste livro também, como sendo a figura mais normal desta família, eu diria. E aí, nesta escadinha de filhos, você tem 2 filhos também que tem uma diferença de idade pequena. Um chamado João, Juan, enfim, vou chamar de João aqui ao longo deste livro. E o outro chamado John. Esses 2 não vão se bicar a vida inteira. E num dado momento, ali já na vida adulta, o João, que era aquele que mais... o João era aquela figura mais irmão do meio, que incomodava muito ali seus demais irmãos. Então, ele era sempre o cara mais... como é que vamos dizer? Desde a infância, era aquele que implicava mais com seus irmãos, principalmente com este irmão mais jovem aqui, que era uma figura mais sensível, mais apagada, mas essas provocações vão crescendo conforme eles vão crescendo, até virar rivalidade, até virar uma coisa muito séria. Então, este João, num dado momento, né, que é o bully da família, vai ter um caso com a esposa de seu irmão mais novo. E quando esse rapaz descobre, essa é a gota d'água. Então, desculpe se isso for um spoiler, mas de novo, né, este aqui é um romance histórico, né? Então, historicamente falando, este irmão do meio vai aparecer morto num dado momento e o Mário Puzo vai contar pra gente toda uma história desde a infância desses meninos, mostrando pra gente que provavelmente quem matou o irmão do meio foi o irmão mais jovem ao descobrir este caso que ele tinha com sua própria esposa. Então, este é um drama que vai se desenvolver aqui neste livro e o interessante é que existem grandes momentos chocantes nesse livro, como essa morte entre irmãos aí, essa coisa meio Abel e Caim, Caim e Abel. Você não tem um excesso de, como é que vamos dizer, de dramalhão sendo desenvolvido por cima desses momentos chocantes. Então, aquilo é contado para você, os desdobramentos vão aparecer ali para você de forma mais prática e de repente a gente já vai para o próximo conflito. Este livro não foi escrito inteiramente pelo Mário Puzo. Então, se você vem da leitura do Poderoso Chefão, por exemplo, esperando encontrar o mesmo tipo de escrita, você até vai encontrar em alguns momentos aquela escrita bacana do Poderoso Chefão. Se você ainda não viu, eu tenho um vídeo aqui no canal também sobre este livro do Mário Puzo. Eu vou deixar link para vocês na descrição do vídeo. Leiam também, aquilo é um livraço. É um livro que gerou um filme tão bom quanto
curto, mas por ter ali a história mais detalhada e por avançar um pouco mais na história daquela família do que o filme avança, é um livro que vale muito a pena conhecer, caso você já conheça muito bem o filme. Ele é um dos filmes favoritos de muita gente, mas vale a pena a leitura do livro. Então, aqui é um livro mais voltado, apesar da gente não ter esse desenvolvimento dramático excessivo para estes momentos que eu disse para você, que são os mais periclitantes desta história, não é mesmo? Então você tem essa questão aí da morte entre irmãos, você tem uma questão de incesto, que é uma cena também que choca muito aqui. É feita para ser chocante, é uma história que não é, como é que vamos dizer, historicamente houve relatos de outras pessoas para contar que era uma família devassa, mas a gente não sabe até que ponto essas histórias eram criadas pelas famílias rivais, como por exemplo os Medici e todas aquelas outras famílias que serão retratadas aqui no livro também. Então a gente não sabe até que ponto essa questão da devassidão, dos incestos, enfim, dos abusos dentro da própria família, dos excessos, né, dentro da própria família. A gente não sabe se tudo isso foi criado pela oposição, mas a questão é, toda vez que você ouve falar sobre os Borgias, né, se você já assistiu uma série de televisão, se você já leu um quadrinho sobre... Milo Manara tem um quadrinho muito bom sobre os Borgias também. Se você já conhece essa história, você conhece principalmente esses escândalos, né? Então, esses excessos da família. Então, o que o Mário Puzo faz aqui pra gente é tentar mostrar este papa cruel, aí, crudelíssimo, aliás, né? Sob uma ótica mais humana. Então, você começa a leitura desse livro, parece que você está lendo a história de um grande pai de família que vai lá até a amante trazer os filhos para ser criados por ele, porque afinal de contas, ele é o cabeça de uma das maiores famílias, não é mesmo? Então, ele está trazendo estes filhos para serem criados ali como filhos legítimos. Então, você vai acompanhando toda a beleza, né, deste pai que vai voltar a conviver com aquelas crianças, como deve ser, a forma como aquelas crianças entendem aquele pai. Então você fala, nossa, que história bonita, mas pera lá, é o Alexandre VI. Então, assim, a gente tá falando dos Borgias aqui. E de repente ele vai te mostrando, né? A cena do incesto, gente, é o seguinte: quando ele vai se tornar papa, ele se torna papa, ele tá lá no topo, mas ainda assim é preciso mantê-lo no topo. Então, é preciso que as demais famílias rivais sejam controladas. Você vai ver aqui, como eu disse pra vocês vão ler sobre diversos conflitos entre estas famílias, entre estas cidades italianas aí e tudo mais. Então, sempre querendo puxar o pano. Assim, para pensar. Se você é uma família importante e você tem um desses membros dessa família, que geralmente era o cabeça da família, na mais alta posição do clero, numa época em que a igreja praticamente mandava e desmandava em tudo, em todos os países, por exemplo. Então você tem até aquele pequeno desdobramento que vai acontecer ali na Inglaterra, envolvendo Henrique Tudor, que é nesse mesmo período aqui também. Então você vai vendo os braços, né, da igreja naquela época aqui neste livro. Este nem é o foco. O foco maior está no grande drama desta família, mas como eu ia dizendo, estes grandes momentos de choque que ele coloca aqui pra gente no livro não são trabalhados à exaustão, não tem uma carga dramática muito, como é que vamos dizer, explorada aqui, mas o livro como um todo é um grande dramalhão. É um novelão, gente. E não é daqueles novelões gostosos que a gente pega pra ler e não quer largar, não. Existe um excesso, principalmente nos diálogos. Os diálogos são extremamente repetitivos, melosos. É uma coisa meio cafona mesmo. E aí, assim, a gente não sabe até que ponto essa cafonice foi colocada aqui neste livro de propósito, né, para estereotipar aquele tipo de família, né, que dominou o Roma por tanto tempo. Então, a gente não sabe se essa era a intenção do autor. E a gente não sabe também até que ponto ele se afasta este livro aqui se afasta do estilo de escrita do Mário Puzo, lá do Poderoso Chefão, porque como eu ia dizendo para vocês, é um livro inacabado pelo Mário Puzo. Então, ele falece, este livro é publicado em 2001, deixa eu só confirmar aqui para vocês a data do falecimento do Mário Puzo. Ele fica bem doente e olha só, ele falece em 1999, o livro é publicado em 2001, postumamente, certo? Este é um livro que dizem que ele levou 15 anos para escrever, mas não completou. Quando a gente ouve isso a respeito de um escritor prolífico, a gente entende que é um projeto que está ali e de vez em quando ele ia lá e acrescentava alguma coisa ou fazia uma anotação para desenvolver depois. Então todo esse processo levou
15 anos e mesmo assim ele falece 2 anos antes da publicação do livro. Ora, como é que esse livro chegou até nós? Ele tem começo, meio e fim. Este é um livro que vai perdendo o nosso interesse ao longo da leitura, porque ele começa a ficar extremamente repetitivo, gente. Todos os conflitos que vão acontecendo aqui para essas tentativas de puxada de tapete aí da família Borgia, né, começam a ficar muito parecidos. Chega uma hora que é tanta gente envolvida que você já não sabe mais se eles estão brigando com a França, com a Espanha, fica um negócio assim meio jogado aqui pra gente. Então, ok, nós compreendemos que esta família incomodou muita gente e que muita gente tentou revidar. Ok, tá ótimo. Mas é a forma como isso é colocado aqui neste livro. Fica cansativo. E, de novo, somos leitores diferentes, somos pessoas diferentes. Pode ser que este livro funcione muito bem para você. Mas a cafonice dos diálogos, este excesso de repetição de tipos de conflito, que são todos muito parecidinhos, dão uma cansada no geral, tá? Mas então, como eu ia dizendo pra vocês, se você já leu O Poderoso Chefão, você vai chegar a este livro e você vai dizer assim, mas tem uma coisa estranha aqui. Por quê? Porque ele foi continuado por outra pessoa. Ele foi continuado pela companheira do Mário Puzo naquela época, que era a Carolina Dino, eu acho que é este o nome dela, deixa eu ver se aparece aqui. Carol Dino, então, que era uma romancista da época também, não muito conhecida, mas ela pega este livro aqui e continua o trabalho do Mário Puzo. Pensando novamente que este livro era, na verdade, um emaranhado de rascunhos, de trechos que ele ia acrescentando para não se esquecer, porque um dia ele montaria um livro, e por isso esses conflitos repetitivos e tudo mais talvez estejam aqui nele, porque ele não os trabalhou, não é mesmo? Então você tem tudo isso aqui sendo colado, reeditado, melhorado entre muitas aspas e finalizado por Carol Dino. Então este é um livro escrito a 4 mãos, certo? De modo que talvez este seja o motivo do estranhamento no estilo do livro, tá? Então lembre-se disso. Como eu ia dizendo para vocês, a figura central deste livro é o Rodrigo Borgia, que vai se tornar o Papa Alexandre VI. Você vai acompanhar todo o processo de sua eleição, entre muitas aspas, como Papa. Isso envolvia, gente, várias doações para a igreja, de território, de muito dinheiro. Era sempre assim, quem tinha mais poder aquisitivo, quem tinha mais terras que podia passar para o Vaticano, quem tinha mais, ponto final, conseguia, levava a cadeira de Papa. Bem, pessoal, como eu ia dizendo, o Rodrigo Borgia é o personagem principal aqui deste livro. Existe essa tentativa por parte dos autores de mostrar o homem por trás do mito, digamos assim. Então, o que nós temos aqui dentro é essa representação do Papa de todas as formas possíveis. Então, você vai encontrar aqui essa questão familiar muito forte. Como eu ia dizendo para vocês, a questão do incesto aqui tem mais a ver com a questão de manter o status quo. Então, quando a menina Lucrécia Borgia tinha lá seus 12, 13 anos, ele simplesmente vira para a filha e diz, então, está na hora de você perder sua virgindade. E aí, por quê? Porque ela entraria no mercado como uma opção de... Bem assim mesmo, tá, gente? Como uma opção de esposa para uma grande família que se tornaria, a partir deste casamento, também uma aliada. Quem é que não quereria se casar com a filha do Papa naquela época, né? Pensando naquela questão de galgar posições de poder, não é mesmo? Então, o que ele faz? Ele oferece seus outros filhos para a menina. Então ela tem um certo repúdio pelos irmãos mais novos, mas tem muita admiração pelo irmão mais velho. Então ele chama o irmão mais velho e diz assim, então, vá ali e resolva este detalhe para mim, por favor. E enquanto o filho mais velho está resolvendo esta questão com a filha, Lucrécia, o pai está assistindo tudo e dizendo tudo o que precisa ser feito. Esta é uma das cenas mais desconfortáveis que você vai ler na sua vida. E tá aqui neste livro. E de novo, talvez seja apenas um boato daquela época, mas aqui é tratado, né? De novo, isso é um romance histórico. Aqui é tratado como uma dessas cenas aí para te chocar. E ela funciona direitinho. O próprio pai, enquanto está assistindo aquela cena ali entre seus filhos, está se divertindo também. Então, uma das coisas aqui a respeito dos Borgias que chegou até nós, né? Uma desses boatos ou não, né? Que chegaram até nós, é a questão ali da vida devassa desta família. E como, mesmo numa época como aquela, muito anterior a qualquer tipo de rede social, não é mesmo? Mesmo numa época como aquela, todos sabiam, não havia um esforço para esconder nada. Então, todos sabiam que existia alguma coisa muito esquisita com aquela família, todos sabiam das orgias que eram feitas ali
naquelas mansões, propriedades ali dos Borgias, e dizem que eles se excediam, que eles inclusive utilizavam locais sagrados, tá, para realizar esse tipo de coisa. Enfim, são aquelas, como é que vamos dizer? São aquelas histórias que chocam e que por algum acaso, né, tem um certo apelo. Por algum acaso, talvez você esteja ouvindo sobre a família Borgia pela primeira vez, pensando, cara, eu preciso conhecer a respeito deste momento bizarro da história. Então, este livro aqui pode ser uma porta de entrada. A questão é, talvez este livro aqui te afaste de ler sobre o Renascimento ali na Itália, sobre o que acontecia naquela época, porque este livro não é dos melhores escritos, não é dos mais bem escritos não, tá, pessoal? Então, talvez ele te afaste deste assunto exatamente porque, cara, que dramalhão é esse aqui que tá acontecendo com essa família? Então, apesar da gente saber que eles são a primeira grande família do crime, você vai sendo apresentado a estes conflitos de modo a torcer pelos Borgias. Então, é aquele tipo de livro em que você vai ler e de repente você vai se pegar torcendo pelos anti-heróis. A questão é, num dado ponto dessa história, é óbvio que o pai vai faltar, porque ele já é bem envelhecido aqui. Então, ele vai morrer, será envenenado. Era um veneno que não era dirigido a ele, na verdade, era um veneno que ele mesmo tinha mandado preparar para um inimigo seu, e numa confusão ali de momento, ele mesmo acaba provando o seu próprio veneno e vai falecer em decorrência disso. Historicamente, parece que entra, né, pro cânone a questão de que ele teria morrido de alguma doença da época, enfim, agora eu já não vou me lembrar, mas na verdade teria sido esse envenenamento. Quando você busca informações a respeito de Rodrigo Borgia na internet, você vai ver que a causa mortis é uma coisa assim meio, né? Mas existia já naquela época a ideia de que ele teria sido envenenado dessa forma, mesmo porque isso acontece durante um jantar, muitas pessoas estavam ali presentes, dentre eles alguns de seus inimigos, não é mesmo? E essa história será recontada e será passada adiante. Quando ele morre, obviamente, né, a cadeira de papa está vaga, então você precisa fazer um conluio para ver qual vai ser o próximo papa. Acaba sendo um cara que foi amigo, entre muitas aspas, aqui dos Borgias, então aparentemente a aliança, né, com a igreja continuará, mas não, uma vez que esse cara vai subir no trono, ele vai simplesmente repudiar os Borgias. O filho mais velho será deportado, né, então ele vai para França, onde aparentemente ele será bem recebido. Não só isso, né? O rei da França vai oferecer para ele um cargo como comandante de um exército seu. É preciso resolver um desses conflitos e você tem aí então o César Borgia indo até lá resolver este conflito, e no momento do ataque ele olha para trás e não tem ninguém ali com ele. Então o seu exército tinha sido vendido praticamente, né? E ele será morto de um jeito bastante chocante aqui também pelos seus inimigos. A história meio que acaba a partir daí, porque você tem o filho mais novo, que cresceu como aquela criança quebrada, se torna ali aquele adulto totalmente prejudicado por seu irmão, e ele comete aquele assassinato de seu irmão, aqui na novela pelo menos, né? Aqui no livro, digo. Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai meio que se apagando, vai tentar se tornar ali um grande soldado e tudo, ele até se desenvolve um pouco, mas ele não é páreo para o César é que era o grande, né, a grande promessa ali, né, da continuidade dos Borgias, e ele vai ser morto dessa forma aqui no fim da história, ou seja, os Borgias começam a se diluir. Sobra a Lucrécia, que vai fazer uns 2 ou 3 casamentos aí, também muito bons, né? Ela vai se casar com Sforza, vai se casar com um Deste. Eu acho que quando a história termina, ela é Lucrécia Deste. É uma mulher muito admirada por sua beleza e tudo mais, tem seus filhos, está criando essas crianças, e você não tem, assim, cenas do próximo capítulo, né? Você só a vê como sendo essa mulher admirada por sua beleza. Então, a família meio que some a partir da morte de Rodrigo Borgia. De modo que, pessoal, de volta ali a questão do incesto, né? Você tinha essa necessidade de mostrar essa cena, porque o pai vai dizer o seguinte, olha só, é preciso que vocês se aliem, já que aqueles dois ali, os mais novos, não se dão, né? É preciso que vocês cuidem um do outro. E ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai dizer que a filha vai se apaixonar, né? Ele conhecia a filha. E aí ele tem essa premonição, digamos assim, de que ela vá se apaixonar
pelo primeiro homem, né? Pelo primeiro homem com quem ela se deitasse, né? Com quem ela perderia sua virgindade. Então ele diz assim, é melhor que isso aconteça com o irmão mais velho, porque assim a lealdade entre os dois será mantida para sempre. Então a ideia era essa, mas a gente sabe que toda a questão da devassidão tá entrando aí também, e, enfim, né? Como é que você continua? As crianças vão questionar o pai, não, mas segundo o evangelho, né? Isso é um crime de incesto, a igreja repudia, né? E é uma coisa meio que, não, com a gente tá tudo bem. Eu os absolvo. Não, uma coisa assim. Sim, esta é uma cena bastante incomodativa e ela será lembrada ao longo do livro todo e é como se fosse ali uma marca desta família que nós estamos acompanhando aqui neste romance. Bem, eu dei um exemplo para vocês também de um momento histórico que é retratado aqui no livro, que é ali o descobrimento do Brasil, que será brevemente mencionado, mas talvez antes disso, o mais importante aqui é a questão do Tratado de Tordesilhas. Então, Rodrigo Borges estava envolvido também nesse momento aí, na questão da afirmação deste contrato, digamos assim, entre aqueles países que estavam indo tomar o território novo, né, do mundo novo que estava sendo descoberto naquela época. Temos aqui também um envolvimento breve ali com a Inglaterra, né? Falei para vocês que o Henrique VIII vai ser mencionado aqui também. Toda aquela questão do protestantismo inglês, né, se formando, vai ser brevemente comentado aqui também. Você tem aqueles conflitos europeus que estão acontecendo também no século XVI. Então você tem a invasão da França na Itália, os conflitos internos ali com os senhores feudais, conflitos do papado contra as grandes famílias que governavam as demais cidades também. E você tem a presença de muitos personagens históricos aqui neste livro. Bem, a própria família Borgia realmente existiu, cada um desses filhos aí também, né? Talvez ali os conflitos deles tenham sido exagerados aqui neste novelão que você vai ler, não é mesmo? Novelão mexicano daqueles mesmo, tá, gente? Mas então, você vai ter aqui a presença de outros personagens históricos interessantes, como por exemplo Maquiavel. Não sei se vocês repararam no início deste vídeo, mas eu comentei com vocês que o César Borgia, né, a grande promessa desta família, é o príncipe, né, de Maquiavel. Então aquele livro foi escrito para o César Borgia e você tem aqui também um desenvolvimento do relacionamento mesmo, dessa amizade, dessa questão de aluno e tutor ali, então tudo isso está retratado aqui. Maquiavel tem um papel importante neste livro. Você tem também Leonardo da Vinci aparecendo aqui, então os Borgias aqui nessa história foram seus mecenas, existem ali, você tem a Santa Ceia, por exemplo, que está sendo feita ali, bancada pelos Borgias, então ele também vai aparecer aqui mais pro final do livro. O Michelangelo vai aparecer en passant aqui nesse livro. Ele vai praticamente só dar um oi aqui, mas ele também é uma figura importante deste período Borgia. O Savonarola também é uma figura bem importante aqui neste livro. Ele era aquele fanático religioso que denunciava os desmandos da igreja, né? Os desmandos dos Borgias, diga-se, não é mesmo? E aqui neste livro, esse cara vai ser tratado como uma grande oposição, né? Uma voz que precisa ser calada, afinal de contas ele falava muito com o povo também, ele tentava alertar as pessoas comuns do que estava acontecendo também. Então ele vai precisar ser separado aqui neste romance. Ele será preso e executado a mando do Papa. Os reis da França também terão um papel importante aqui. Não, os Borgias tinham um relacionamento próximo, né, entre muitas aspas, com os governantes franceses. Então Carlos VIII vai ser mencionado aqui. Aliás, não só mencionado, ele aparece aqui como este invasor francês de Nápoles, mas é seu sucessor, o Luís XII, que vai, né, realmente ter alianças aí com os Borgias. É Luís XII que vai meio que contratar aí o César Borgia como líder de seu exército lá no final do livro. Então você vê que é uma aliança como tudo aqui, gente, é tudo feito por meio do interesse e é sempre aquele interesse político, financeiro, mas que no final se resume à questão do poder. Então, no fim das contas, este é um livro que não funcionou muito bem para mim, mas ele tem lá seu valor, ele tem algumas coisas interessantes sim, principalmente nessa recriação do momento histórico. Então, talvez este livro interesse mais as pessoas que gostam de ler sobre esse jogo de poder mesmo. Então, para quem gostou, sei lá, de Guerra dos Tronos, por conta da questão mais política mesmo, talvez goste bastante aqui deste livro, se interesse por conhecer a família Borgia. Se você gosta desses dramas familiares bem rocambolescos mesmo, né? Então você tem esta família absolutamente bizarra, como é retratada aqui. Então o livro nem cogita se essas histórias cabeludíssimas a respeito desta família eram boatos ou se realmente aconteceram. Tudo é tratado aqui como verdade. Então, para você que é uma pessoa mais religiosa, de repente católica mesmo, talvez este livro te incomode
por este retrato de uma igreja absolutamente corrupta, principalmente nesta época, ou talvez você se interesse exatamente para conhecer esta versão dos fatos e tire suas próprias conclusões. Este é um livro também que representa bem aí a questão do período do Renascimento. Então, todas aquelas figuras históricas que eu comentei com vocês estão aqui também para te mostrar um certo alívio dessa questão política pesada, né, dessas tentativas de puxadas de tapete, uma atrás da outra, um conflito atrás do outro. Então, eles aparecem aqui meio que como um alívio, para te mostrar que a parte cultural estava se desenvolvendo. E para quem gosta de O Poderoso Chefão, talvez seja interessante ler sobre essa primeira família italiana que, né, chefe de toda uma organização criminosa, né, como era naquela época. Era um pessoal que não media esforços para matar quem quer que os incomodasse, digamos assim. Você tem inclusive aqui um irmão matando o outro. Então, essa violência extrema como uma ferramenta para manter o status quo político, principalmente, né, da questão do poder mesmo, está retratada aqui. E, de certa forma, este retrato é equivalente ao retrato dos Corleone lá no Poderoso Chefão. Talvez o Mário Puzo tenha tido essa vontade de encerrar sua carreira, né, de encerrar ali sua sequência de livros, voltando lá para trás e escrevendo um romance histórico sobre os Borgias para mostrar o ciclo, né? Como tudo se repete, como muda a roupagem, né, o período histórico, mas, né, o uso da violência para alcançar o poder está sempre aí, não é mesmo? Para você que se interessou por este livro também, lembre-se de, durante a leitura, relevar os diálogos cafonas, diálogos desnecessariamente longos, repetição ali de cenas familiares, de conflitos. Vai chegar uma hora em que você vai se ver aí nesse emaranhado de conflito repetitivo, mas o que eu mais gostei aqui deste livro foi do último terço. A partir do momento em que o Papa Alexandre VI é envenenado, o livro se torna muito bom. É muito difícil de largar este livro a partir daquele momento. Você sabe que vai tudo por água abaixo a partir daquele momento. E aí este livro se torna interessantíssimo. E lembre-se de que o livro é repleto de cenas para te chocar. Tem alguns excessos aqui que são importantes para a trama, não entendam mal, não há nada gratuito aqui. Isso está colocado aqui porque isto foi passado para nós como uma das características mais importantes dos Borgias, então precisava estar aqui também. Uma ou outra dessas cenas vai parecer bastante forçada, mas de novo, se entrou para o cânone das histórias sobre os Borgias, também estão sendo retratados aqui neste romance histórico. Está longe de ser um dos meus livros favoritos, mas ainda assim valeu a leitura. Eu mesma não conhecia tantos detalhes a respeito dos Borgias, né? E esse é aquele tipo de leitura, por se tratar de um romance histórico, se você for curioso, né, você vai acabar indo atrás para ver se procede, se aquilo ali realmente aconteceu. Então, por exemplo, se aqueles irmãos realmente tinham todo aquele conflito historicamente, se um irmão matou o outro de verdade. Então, você vai dando uma olhada, né, para ver se essas informações conferem. Se o Papa realmente se envenenou com seu próprio veneno. Então, assim, tem algumas coisas interessantes aqui que você vai acabar buscando. E vai descobrir que existe todo mas não é bem assim, né? Enfim, romance histórico, lembre-se disso. Eu saí da leitura deste livro bastante interessada em ler uma biografia dos Borgias. Então, se você conhece alguma biografia, um estudo histórico a respeito desta família, né, e deste período, deixa pra gente nos comentários. Eu vou adorar saber. E eu aposto que vai ter mais um monte de gente interessada em ler realmente um livro de história sobre esta família. Mas tá, se eu fosse aquele tipo de leitora que atribui estrelas, né, para as leituras que faz, de 10, eu daria 5, gente. Eu peguei este livro para ler com bastante expectativa e, infelizmente, elas não foram alcançadas, mas eu sou apenas uma leitora. De repente, você vai ter uma experiência de leitura muito mais proveitosa do que a minha. Então fica aqui a talvez recomendação, certo? Mas é isso então, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.